Olá, muito boa noite a você que está acompanhando a programação do seu canal 23.1. Esta é a Sou Dia TV e está entrando no ar nesta quinta-feira, dia 4 de outubro do ano de 2018, a segunda edição do seu jornal o Dia News. E aqui comigo você vai conferir. Entra em vigor em todo o país a Lei Kiss, que tem por objetivo garantir maior segurança às pessoas que frequentam os locais chamados de reunião de público, que são bares, restaurantes, teatros e até igrejas. Está em Teresina, nesta quinta-feira, o candidato à presidência do Brasil, João Amoedo, do Partido Novo. Ele encerra sua campanha política aqui no estado do Piauí. E mais, evento celebra os 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Tudo isso e muito mais na edição de hoje, quinta-feira, 4 de outubro, que está apenas entrando no ar. E aconteceu na manhã desta quinta-feira o envio das tropas militares para o interior do estado. Ao todo vão ser cerca de 5.500 pessoas da Polícia Militar que vão atuar na segurança das eleições 2018 no estado do Piauí. Nós já passamos pela fase de planejamento, onde tivemos diversas reuniões com o Tribunal Regional Eleitoral. Dessas reuniões saiu o planejamento. Nós já apresentamos esse planejamento lá no TRE para todos os juízes eleitorais. Nós depois começamos a fazer a questão das escalas de serviço, né? O Comando Geral foi atrás dos recursos para deslocamentos, levantamento dos custos da operação. Hoje a fase que nós estamos aqui é a de distribuição da tropa no terreno. A tropa que está saindo hoje de 12 quartéis aqui da capital, ela estará deslocando para locais de votação no interior. Nós estamos utilizando na operação 5.478 policiais militares, isso representa 95% do efetivo total da PM, deslocando para 3.608 locais de votação, tanto na capital quanto no interior. E o início do horário de verão foi modificado aqui no Brasil em decorrência da realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Confira mais informações com Lalesca Setúbal. Pela segunda vez, o horário de verão foi alterado. A primeira alteração se deu por conta das eleições e dessa vez por causa do Exame Nacional do Ensino Médio, que vai acontecer nos dias 4 e 11 de novembro. O ministro da Educação solicitou ao presidente Michel Temer que ele adiasse o início do horário de verão. Isso para evitar que os alunos confundam os horários e cheguem atrasados no dia do exame. A mudança, na verdade, foi assim, pensando territorialmente, que o Brasil já é um país de multifusos horários. E deixar para mudar o horário, para fazer a alteração do horário de verão exatamente no primeiro dia da aplicação, seria difícil para o aluno entrar no ritmo. Então, poderia ocorrer não só no Piauí, mas em diversos estados com essa diferença de horário, poderia prejudicar vários alunos. É importante que os candidatos se preparem antes da prova, pesquisem o local da realização do exame e cheguem com antecedência. Os portões ficam abertos até às 1 da tarde. O aluno tem que comparecer ao local da prova com 1 hora de antecedência. Isso quer dizer que ele deve chegar ao meio-dia. Eles também estão sabendo que as provas são aplicadas a partir das 13h30, mas os portões fecham 13 horas. Então, são horários que já estão estabelecidos desde o início lá no edital e que os professores, a gente vem sempre instruindo esses alunos nas nossas revisões, na nossa sala de aula, de que o aluno tem que chegar com 1 hora de antecedência. E você de casa sabia que é dever do poder público garantir a acessibilidade de todos os eleitores aos locais de votação? Confira mais detalhes em nosso projeto Eleições 2018. Todas as urnas eletrônicas já são adaptadas com alarmes sonoros e o sistema em braille, mas é dever do poder público garantir rampas, corrimãos e tudo que facilite o acesso dos cidadãos às cabines de votação. A Justiça Eleitoral tem por obrigação dar condições para que as pessoas com algum problema de acessibilidade, um problema visual, se dirija ao local de votação plenamente e lá exerça seu voto. Nós temos hoje, aqui em Teresina, no estado do Piauí, cerca de 14.000 pessoas com deficiência. Em Teresina, nós temos cerca de 4.000 eleitores nesta situação. O Dia TV nas eleições 2018.
nós fomos às ruas de Teresina saber como que o eleitor piauiense se deixa influenciar, ou não, pelas pesquisas de intenção de votos. Confira mais detalhes nesta reportagem. Para os partidos e candidatos, as pesquisas eleitorais são fundamentais para definir as estratégias de campanhas. Além de darem um direcionamento aos políticos, elas podem influenciar nos votos dos eleitores, principalmente dos indecisos. Com relação às pesquisas, eu acredito que elas são muito influenciadoras. Para mim não faz tanta diferença, não. Sim, porque eu vejo quem está mais próximo de ganhar. Como o senhor decidiu o seu voto? Pelas pesquisas que está rolando aí, né? São mais de 2 milhões de eleitores no estado e para realizar uma pesquisa eleitoral, um cálculo é feito para saber quantos participantes. De acordo com o recorte, o público é analisado de acordo com a característica geral dos piauienses. Para garantir essa representatividade, a gente distribui proporcionalmente dentro dessa amostra os eleitores de acordo com o município que ele reside, dentro da microrregião, do IBGE, microrregião homogênea, de acordo com o sexo, faixa etária, grau de instrução, renda familiar, microrregião. Na estatística, na probabilidade, o importante não é só o tamanho da amostra. O mais importante é a composição, a estrutura dessa amostra e como ela é selecionada. Os resultados podem ser diferentes, de acordo com o estatístico, tem uma explicação. Estas eleições são as mais indecisas e os eleitores mudam o voto constantemente. Os participantes das pesquisas devem ter cuidados com perguntas tendenciosas. E se o eleitor, quando indagado na realização da pesquisa, ele deve tomar cuidado com relação à informação que ele vai prestar, porque aquele valor dele vai servir de quantitativo total para a pesquisa. Ele deve ver como é que a pergunta é feita, como é que a pergunta é elaborada para ele responder. Muitas vezes o eleitor é levado a erro na resposta por conta da pergunta que é realizada na pesquisa. As pesquisas são autorizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e devem ser entregues 5 dias antes das publicações para serem fiscalizadas e evitar fraudes. Comprovada a fraude, comprovada a má-fé por parte da empresa que agiu desta forma, aquela empresa poderá responder por crime eleitoral e pagar uma multa que vai entre um valor de 50 a 100 mil reais. E o Instituto Dataset divulgou nesta quinta-feira números de intenção de voto dos piauienses quando o assunto é escolher nossos próximos senadores federais. Confira mais detalhes na reportagem de Zanviana. Na disputa pelo Senado, o candidato à reeleição Ciro Nogueira, do Progressista, e o ex-governador Wilson Martins, do PSB, estão numericamente empatados com 29,44% das intenções de voto na pesquisa estimulada. O terceiro colocado é o deputado Marcelo Castro, do MDB, que tem 21,76%, estando a 7,68 pontos dos dois concorrentes. Wilson e Ciro lideram as pesquisas desde que elas começaram a ser feitas. O quarto colocado na corrida pelo Senado é o deputado estadual Robert Rios, do DEM, com 16,8% das intenções de voto, seguido por Frank Aguiar, do PRB, com 12,24%. Eliseu Aguiar, do PSL, aparece com 2,8%, seguido por Antônio José Lira, do PSL, com 2,56%. Jesus Rodrigues, do PSOL, vem a seguir com 2,08%. Marcos Vinícius, do PTC, tem 1,92% e Quem, do Avante, 1,52%. Os outros candidatos não obtiveram mais que meio ponto percentual de intenções de voto. Os indecisos somaram 44,16%, nenhum, brancos e nulos, 33,68%, somando todos os percentuais, 200 pontos, porque o eleitor tem direito a votar em 2 candidatos ao Senado. Entre os candidatos a senador, o que tem maior percentual de rejeição é Ciro Nogueira,
com 17,28%, seguido de Wilson Martins, com 4,72%, Marcelo Castro, 3,92%, Frank Aguiar, 3,28%, Robert Rios, 2,16% e Quem, 1,52%. Os demais concorrentes não tiveram mais que meio ponto percentual de rejeição. Os que não sabem nem opinam somam 59,76% e os que não rejeitam nenhum dos candidatos chegam a 19,60%. O período de realização da pesquisa foi entre os dias 29 de setembro a 2 de outubro de 2018. O número de entrevistas, 1.250. A margem de erro é 2,77 ponto, com nível de confiança de 95%. Registros PI 08368/2018 e BR 02651/2018. O contratante é o Instituto Data AZ. O estatístico responsável, Laércio de Souza Araújo. E você confere a seguir. Entra em vigor a Lei Kiss, que tem por objetivo garantir mais segurança a todos que frequentam os locais conhecidos como de reunião de público. Eu estou falando de igrejas, restaurantes, bares, teatros e até zoológicos. E você também vai conferir nesta edição que chegou a Teresina nesta quinta-feira o candidato à presidência do Brasil pelo Partido Novo, João Amoedo. Os detalhes logo a seguir no seu Jornal Dia News.